Estamos de volta ao vivo para todo o estado de Santa Catarina por uma razão muito nobre. Olha só quem vai conversar comigo agora, doutora Marina Modesto, coordenadora do Grupo Anticorrupção do Ministério Público de Santa Catarina. Vai trazer uma série de informações, afinal de contas, ela integra a força-tarefa dessa operação chamada Oxigênio. Doutora, antes de mais nada, obrigado por estar com a gente. Parabéns por esse trabalho intenso que vocês têm feito, não só agora, mas de longa data já, com resultados muito eficientes. O que a gente pode esperar agora nos próximos passos dessa grande investigação, dessa ação integrada? Porque cada dia que passa vem um novo detalhe para a superfície. Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? De fato, esse é um processo que nos surpreende a cada dia, são informações novas que vêm chegando a cada passo da investigação que a gente faz. Não é um caminho que normalmente a gente espera, sempre vem uma novidade. E a partir dessas prisões de sábado, a gente continua com firmeza na investigação para tentar delimitar e configurar realmente a participação de cada um dos envolvidos nesse grupo que conseguiu desviar 33 milhões de reais dos cofres do Estado. O Ministério Público até esse ponto detectou as ramificações, mas me parece, para a população principalmente, que não há ainda um entendimento exato de como funcionava. A senhora poderia explicar para a gente mais ou menos como funcionava essa articulação? O que a gente conseguiu apurar até agora é que havia um grupo empresarial e um grupo político, e o grupo empresarial com muita força aproveitou esse momento da pandemia em que os equipamentos, principalmente esse equipamento específico, que é o ventilador pulmonar, era tão necessário para a população, tão necessário para o Estado, um equipamento que servia justamente para salvar a vida dos doentes pela Covid-19. Então, houve um aproveitamento desse momento para conseguir, então, desviar o dinheiro e a apropriação desse valor, sem nem a entrega dos produtos. A individualização de cada membro desse grupo fez, ainda está em fase de apuração. É um momento em que, apesar das prisões, a gente ainda está definindo a conduta de cada um. Eles trabalhavam realmente de forma concatenada, coordenada, com atuações específicas, mas que a Força-Tarefa opta ainda por não especificar, porque de fato ainda não terminou a investigação. A gente só vai terminar, e aí sim, quando oferecer a denúncia, a gente vai poder revelar e também ter certeza do que cada um fez. Mas que de fato havia um grupo que se aproveitou desse momento, sim, isso a gente já conseguiu levantar e constatar. Ainda assim, com base no que a senhora me disse, no custo eu perguntar aqui. O não eu já tenho, mas vai que vem o sim. A população quer saber a posição exata do Douglas Borba, ex-chefe da Casa Civil, nessa história, porque até então ele nega veementemente. Negou na CPI, deu informações pra gente aqui ao vivo, negou novamente, falou com o jornal, negou novamente. Enfim, como é que se encaixa então a denúncia especificamente em relação ao ex-chefe da Casa Civil? A senhora pode adiantar alguma coisa? Então, Polito, ainda não há uma denúncia, A denúncia vai ser oferecida só no final da investigação. A gente tem 10 dias ainda para terminar a investigação e depois mais 5 para formular a denúncia. Daí sim a gente vai poder ver e confirmar realmente, saber qual foi a participação de cada um. A conduta específica do então chefe da Casa Civil foi divulgada na imprensa, o que apareceu ali no que o processo passou a ser público, desde aquele que correu no tribunal quanto a esse. É o que já se sabe. Fora isso, a gente ainda não pode, de fato, revelar, porque pode atrapalhar os próximos passos da investigação. São detalhes mínimos que, se a gente acabar falando, pode dificultar depois a descoberta da verdade, que é o nosso objetivo. Sem dúvida. Com base nesse detalhe que a senhora acaba de falar, agiram realmente de má fé, com má intenção, quando deram o endereço errado, quando tentaram destruir provas, enfim. Juntando esse quebra-cabeça, faz mais sentido agora para o Ministério Público? Por isso a gente fez o pedido de prisão específico, Um dos motivos de uma prisão preventiva é esse, é a garantia, o interesse da instrução criminal. Quando a gente vê investigados ocultando prova, ocultando inclusive seu endereço residencial, traz a necessidade de prisão para que a gente possa, com mais facilidade, com mais segurança, conseguir apurar qual é a efetiva participação de cada um. Então isso realmente é um motivo de prisão, não é um motivo de culpa nem de responsabilidade, mas sim afastar do convívio social para que a gente possa apurar com mais liberdade e buscar o objetivo de fato que é da investigação, saber o que cada um fez. A pergunta que não quer calar, e o dinheiro? Localizamos 11 milhões, mas existe uma pulverização de valores em contas, muitas delas ainda não identificadas.
Como é que vai ser o rastreamento disso? Como é que tem funcionado? Sim, desde o primeiro dia já em que o dinheiro chegou na conta da empresa, começou a ser pulverizado em várias outras contas, várias que não têm relação nenhuma com equipamentos. Só em meados de abril, lá pelo dia 16, que houve sim a tentativa de compra e o pagamento para que alguns equipamentos fossem fornecidos. A gente tem, então, vários documentos e buscando o caminho do dinheiro e o bloqueio desse dinheiro. A gente vai analisar com bastante calma, porque de uma conta vai para uma segunda, que vai para uma terceira, né? E aí, um objetivo da prisão também é esse, evitar que eles continuem atuando nesse sentido, de ocultar o dinheiro. O resultado da resposta ainda dos outros 2/3 que falta, a gente ainda não tem. A gente sabe a primeira conta que eles foram e outros caminhos. A gente espera de verdade conseguir recuperar esse valor ou saber onde eles foram parar. A gente já tem bens apreendidos e tudo que foi apreendido e tornado indisponível também vai servir para recuperar o patrimônio do Estado. Como a extensão me parece ter ido além do que se imaginava, né? Enfim, evadiu nossas divisas aqui, existe uma perspectiva, ou entendimento, ou até mesmo, talvez, o conhecimento de novas conexões, porque tem gente que foi presa no Rio de Janeiro, inclusive vereadores de lá. É possível que exista interligação com outros tipos de fraudes ou irregularidades em estados diferentes? A nossa força-tarefa é específica para apurar essa compra dos 200 respiradores. Então, a gente não está levando a investigação para outros fatos, mas as pessoas que estão hoje identificadas teriam envolvimento no nosso fato concreto aqui do Estado. Se há outros, a gente tem que avaliar a competência, a conexão, não necessariamente a força-tarefa vai buscar. Hoje a gente está focado nesse fato que lesou o Estado de Santa Catarina. Dentro da força-tarefa, como é que ficam agora os respiradores? A gente recebeu informações, chegou aí para o depósito do Estado, aquela dúvida que ele não é especificamente para a utilização em UTI, mas sim para ambulâncias. Já tínhamos trazido reportagem exclusiva sobre o assunto cerca de 3 semanas atrás, mas e agora? Como fica, né? Então, primeiro, esses equipamentos que a empresa tentou entregar nem são aqueles em que ela prometeu entregar lá no primeiro momento, né? O contrato era um outro equipamento, possivelmente melhor do que esse em que ela tentou fazer a entrega desse lote de 50. Já tem análises técnicas do Estado de que as características desse novo equipamento que ela tentou entregar nem são adequadas como um respirador de longa permanência, nem serviriam para um paciente acometido pela Covid-19. A gente tem uma manifestação técnica, inclusive, que há a possibilidade de contaminação entre pacientes, entre profissionais de saúde e do próprio ambiente, se houver o uso desse equipamento. Teria que usar um filtro, então o Estado está avaliando para ver para que de fato ele vai ser usado, se o Estado receber em fins de perdimento. Não é uma entrega, por enquanto, da empresa, mas sim um equipamento que não passou pelo procedimento de importação, e aí o Estado pode ser que receba, mas que há já a manifestação de que nem para paciente Covid ele serve. Doutora, obrigado por estar aqui com a gente, por ceder esse tempo, informação super relevante para toda a população do estado de Santa Catarina, que está muito ansiosa e quer não só o dinheiro de volta, né, restabelecida a ordem, mas que os responsáveis por tamanha canalice no momento que é tão delicado, em que todos estamos sofrendo direta ou indiretamente por conta do coronavírus, se aproveitaram muito provavelmente, segundo o que vocês já investigaram, para ter e abduzir o dinheiro público. Obrigado, doutora Marina. Obrigada, é um prazer. Nós vamos nos esforçar ao máximo para que a gente consiga, então, trazer um bom resultado para essa investigação. Obrigado. Marina Modesto, que é coordenadora, né, da Força Tarefa aqui do Ministério Público no Estado. Obrigado, doutora.